No nosso portal do SBT News, a gente tem um destaque da nossa analista de política, Vitória Abel, que trouxe uma apuração sobre a estratégia eleitoral do Partido dos Trabalhadores para 2026. O PT já está traçando um mapa com os cenários eleitorais para os governos dos estados. Além dos estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Lula precisará focar as articulações em mais 2 estados com cenário político delicado, são eles Maranhão e Paraná. Nesse cenário todo, trazido pela Vitória Abel, eu destaco a indefinição sobre o candidato de Lula em São Paulo, porque temos, de um lado, Fernando Haddad, que já deu sinais de que não pretende se candidatar, mesmo o partido estando, insistindo nessa candidatura. O próprio presidente Lula deixa isso bastante claro. E a outra opção seria a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin, que deve, a gente não sabe ainda, mas muito provavelmente seguir na chapa com o presidente Lula. Basília, são então mais alguns elementos que tornam esse ano eleitoral ainda mais animado, digamos assim. A gente tem muito ainda a acompanhar, um cenário indefinido, tanto na esquerda como na direita. E agora a gente traz, portanto, essa apuração da Vitória Abel já com esse olhar para o mapa que está sendo traçado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, Planalto, o governo já de olho nas eleições de outubro. E a gente não pode deixar de falar, a gente não pode ignorar o interesse também em eleger deputados, senadores, não só governadores, mas em ampliar a base aliada do presidente Lula. Essa população mais ligada a questões regionais já demonstrou nas eleições de 2024 que não está muito feliz com o Partido dos Trabalhadores, Tanto é que o PT não conseguiu fazer prefeitos em grandes capitais nas eleições de 24, eleições municipais, ao contrário do rendimento de políticos do centro, Também políticos do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, saíram vitoriosos em menor escala do que aquela projetada pela legenda, já que o grande trunfo mesmo das eleições de 24 não ficou nem com o PT nem com o PL, mas com os partidos de centro, notadamente o PSD de Gilberto Kassab. Há uma preocupação aí dos partidos que querem lançar candidato à presidência da República para não se associar a candidaturas regionais fracas, esvaziadas. E também há uma preocupação dos candidatos locais para não colocar a carinha no santinho daquele presidente que não vai performar muito bem nas urnas. Aqui eu queria destacar 2 ou 3 pontos desses embates estaduais, São Paulo e Rio de Janeiro. Se Flávio Bolsonaro, que hoje é senador da República pelo Rio de Janeiro, de fato seguir para o palanque presidencial, é uma vaga que já estava garantida, a reeleição de Flávio Bolsonaro, que vai ter que ser disputada aí por outros integrantes desse grupo bolsonarista ou da própria direita. Em recentes operações da Polícia Federal, você teve exposto o nome de candidatos, ou melhor, de deputados federais do Rio de Janeiro que tinham até força para vislumbrar uma candidatura ao Senado, como o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, mas que agora fica um pouco apagado diante destas operações. Claro que ainda tem todo um 2026 pela frente, muita coisa pode mudar. Então, qual vai ser o candidato que vai ser colocado pelo grupo bolsonarista para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro, Nesta eleição 26, haverá uma renovação de 2/3 do Senado Federal. Vale destacar, só a título aqui de conteúdo, que todo estado tem 3 senadores. E aí, então, tem eleição que sai 1, ficam 2, e esta eleição renova-se 2 cadeiras dos 3 postos por estado, Então, dos 3 senadores que estão aí, olha, do seu estado, fique sabendo que 2 vão sair ou talvez conseguir a reeleição agora em 2026. Vai ser um momento muito decisivo, As pessoas vão ser chamadas para irem às urnas para opinar sobre presidente da República, 2 senadores e ainda os candidatos para deputado federal. Então,
fora a eleição governamental. Então, tem muitas perguntas, né, que vão ser feitas ao eleitorado neste outubro. No caso do Senado, há esse ponto de interrogação. Como vai ficar o grupo bolsonarista no Rio de Janeiro, representado no Senado, se o Flávio realmente vier ao Palácio do Planalto? No caso de São Paulo, os nomes que estavam mais destacados ali até alguns meses eram de Eduardo Bolsonaro, que por motivos óbvios está enfraquecido nessa disputa, já que ele hoje está cassado. De deputado, ele viraria senador por São Paulo, e Guilherme Derrite, que no atual momento deixou a condição de secretário de Segurança Pública de São Paulo para voltar à Câmara e votar projetos de segurança pública. Será que continua o plano dele sair em campanha para o Senado por São Paulo, ou por alguma questão de ajuste político ele até poderia vir para o governo de São Paulo pelo PL? Esse cálculo político ainda está sendo fechado e somente 2026 vai dar, de fato, esta resposta. Então, já falei do Rio de Janeiro, falei de São Paulo, e como último ponto aqui que eu queria encerrar essa análise sobre os palanques estaduais, uma mudança simples, mas que pode ter uma repercussão importante para o grupo bolsonarista neste ano, foi o perfil escolhido de líder da oposição na Câmara. Durante muito tempo era o Luciano Zucchi, que é um deputado gaúcho, e agora é Cabo Gilberto Silva, que é um deputado da Paraíba. Então, neste momento, a liderança da oposição na Câmara é de um nordestino. E há toda a interpretação política de que isso pode ampliar o diálogo da direita bolsonarista com o eleitorado nordestino. Só falta ele aceitar os nossos pedidos de entrevista, né? O Cabo Gilberto, a gente tem pedido há uns dias aí para que o senhor venha falar aqui em nome da oposição no SBT News. Basília, muito obrigada. A gente costuma falar que ano eleitoral é igual ano de Copa do Mundo para jornalista, então a gente vai ter muito trabalho pela frente em 2026, e claro que eu vou contar contigo para a gente entender todo o cenário eleitoral, todas essas conjunturas políticas que vão se formando até, de fato, outubro, quando a gente vai ver os brasileiros e brasileiras indo às urnas. Muita coisa ainda tem para acontecer. Obrigada, Basília, a gente já volta a se falar.